Olá, sou Carlos Moraes, sou terapeuta integrativo e farmacêutico e hoje eu estou aqui para te falar sobre sistema digestório. Qual a visão que nós, terapeutas holísticos, temos a respeito do nosso sistema digestório? Muitas vezes eu começo a enxergar as pessoas a partir da digestão delas, como que elas lidam com os alimentos que elas comem. Alimentos que elas comem. Alimentos são sólidos, então precisam ser triturados, digeridos, quebrados, para que cada partezinha daquele alimento que tem vitaminas, tem sais minerais, tem proteína, tem carboidrato, tem um monte de coisa, cada coisa seja levada para o seu devido sistema. O que será que a gente enxerga nisso? O processo digestório pela metafísica da saúde, pela psicossomática, ele está muito relacionado à razão, à racionalidade, como as pessoas lidam com as situações concretas, como que elas racionalizam os fatos, as coisas que são palpáveis, alimento, sólido. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Nós fazemos exatamente essa ponte, fazendo com que eu identifique como que esse indivíduo consegue e se alimenta. Ele come muito rápido? Ele tem uma digestão lenta e demorada? Ele tem muito episódio de diarreia? Ele tem prisão de ventre? Ele tem problemas estomacais? Ele tem refluxo? O que ele tem? Então, eu vou usar, e se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá no vídeo anterior que eu falei sobre emoções e sentimentos, a diferença deles e como isso interfere no meu sistema biológico, você vai entender exatamente o que eu estou falando. A ponte que eu faço para compreender como que o meu consulente, pelo sistema digestório, aqui eu estou falando exclusivamente disso, como que o meu consulente usa a razão para triturar as situações concretas, os fatos, aquilo que ele vai experienciando na vida dele no dia a dia, para levar cada coisa no seu devido sistema. Carboidrato vai para cá, lipídio vai para cá, celulose, por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando a gente come milho, né? O milho é o mais famoso dessa história toda, né? Eu gosto de dar muito exemplo do milho, todo mundo sabe, todo mundo já comeu milho, todo mundo sabe o que acontece com a casca do milho, né? É aquele milho de espiga. Ele sai inteiro, porque nós não temos enzimas para quebrar a celulose, né? Que está ao redor do milho, então ele sai inteiro. Todas essas situações concretas, sólidas, como eu lido com isso? A elaboração e aceitação dos acontecimentos da minha vida, como eu lido com isso? Como eu racionalizo essas situações? Então, a forma que eu encaro, a forma que eu trituro, a forma que eu digiro essas dificuldades, esses acontecimentos, essas situações, estes fatos que vão definir o quê? Uma boa ou uma má digestão. Sabe aquela pessoa que come rápido? Eu sempre com as minhas sonorizações, né? E efeitos especiais. A mente não para. Ela não para. Exemplo claro de uma pessoa que tá passando por esse processo. Ela come pensando em 250 coisas. Ela não come, ela não degusta um alimento. Ela engole praticamente inteiro. E a partir daí, o alimento chegou no estômago inteiro. O que vai acontecer? Demorar a digestão. Porque não foi triturado. Para que servem nossos dentes mesmo? É para sorrir? É só para tirar foto? Não. Os nossos dentes falam da nossa força agressiva, de eu quebrar as grandes situações para que eu chegue, né, no devido local e alimente o meu sistema. Então, a partir daí,
Somos nós que determinamos uma boa ou má digestão. Por quê? Por que será? De acordo com como eu aceitei, mastiguei, triturei e engoli com satisfação, ou é aquela carne mais dura, um acém com osso, cheio de fibras, né? Aquelas fibras musculares horríveis que fica assim, ó, quec, 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 quec. Eu e minha sonorização, meus efeitos especiais, meus vídeos. E aí eu fico, não vou digerir. Manda para estômago, ixi, aí fica assim, ó. E vai, e vai. Nós atualmente, dentro de consultório, é muito engraçado isso. Atualmente a gente vê muita gente no consultório que tem problema de digestão lenta e demorada. Por quê? Porque não consegue digerir os fatos. Às vezes por medo de encará-los, às vezes por não ter capacidade de raciocinar, às vezes por ruminar demais os pensamentos. Um dos sistemas da medicina tradicional chinesa, fazendo um link com isso, né, bem rapidinho, o sistema baço-pâncreas, meridiano baço-pâncreas, ele começa a se desequilibrar a partir de qual padrão de pessoa? Pessoa que fica ruminando o pensamento o tempo todo, não descansa, não dorme, fica assim, né? Os mais velhinhos igual eu, assim, que tem cabelinho mais já grisalho, vão lembrar, lembra do 386, 486, aquele computador que ficava fazendo um barulhinho assim, quando ele estava processando alguma coisa que era mais pesado, ficava assim, nossa cabeça, não para. E atualmente a gente vê isso. A incapacidade que o indivíduo tem de assimilar, principalmente, né, bem como ele carrega o quê? O medo das situações novas e dos fatos que são apresentados diariamente. E aí? O que ele vai fazer? Digestão lenta. Ele não consegue quebrar essas situações concretas. E aí, dificuldade. Outras, muitas vezes, inclusive, acabam se julgando fracas. Olha lá o vídeo anterior do sentimento. Repetição, emoção de forma repetida, cria o quê? Uma crença limitante. Se julga fraca para não se julga fraca por não aguentar esses processos difíceis do cotidiano. São situações, são desafios, são obstáculos que vão sendo apresentados ao longo da nossa existência, que vão construir o quê? Uma personalidade firme, equilibrada, evoluída, madura. Como nós adquirimos maturidade emocional? Experienciando situações, desafios, experiências corriqueiras, obstáculos, enfrentando os nossos medos, modificando e melhorando e transformando as nossas crenças limitantes em coragem, em segurança, em satisfação, em alegria. E tudo isso vai desenvolvendo o quê? Um indivíduo equilibrado. E aí, por exemplo, tudo isso que eu falei, e aí, como que eu faço para mudar isso? Aí que entra as técnicas terapêuticas. Por exemplo, você que é fitoterapeuta, eu sou fitoterapeuta também, né? Inclusive estudei farmácia para entender mais a química orgânica, né? E a própria fitoterapia, a farmacognosia. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um apanhado geral de situações. A pessoa não fica ruminando o tempo todo algumas coisas? Eu faço escaldapés com camomila. E aí eu coloco lá, eu coloco uma colherzinha de café de sal marinho, para melhorar o que? A condução elétrica do local. Trabalho o quê? Zona reflexa, trabalho os pés. Porque aí eu preciso o quê? Diminuir a racionalidade, é excesso de racionalidade. Da mesma forma que quando tem pouco, ou acelera ou desacelera. A maioria nem em sistema digestório tem problema de aceleração. Então, vamos diminuir?
escaldapés de camomila. Ao mesmo tempo, eu tenho um processo ali que está já gerando uma gastrite nervosa. O que eu vou fazer? Infusão de espinheira santa, da Maitênus ilicifolia. E aí, o que eu vou fazer a infusão? Para eu trabalhar parede de estômago, vou trabalhar de forma química, orgânica, biológica, dando o quê? Estrutura para o estômago não inflamar mais ainda. Posso entrar com outro fitoterápico? Posso. Indico tintura de mulungu com melissa. Fazer um compostinho fitoterápico. Para quê? Diminuir a ansiedade, diminuir o anseio pelas coisas que ele desconhece, diminuir esse pensamento excessivo. 3 técnicas usando 3 formas de aplicação usando uma única técnica. Parou para pensar nisso? Estou atuando de diversas maneiras usando apenas uma técnica, só fitoterapia. E olha que estou trabalhando de uma forma bem elaborada. Várias frentes, diminuindo aqui para trabalhar a digestão. A pessoa está com o sistema digestório muito preso, está guardando demais, está precisando soltar, está muito preso a um passado, não consegue digerir uma certa situação. Então vamos trabalhar com cáscara sagrada. É uma outra situação. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Avaliar. Percebe aqui que eu não estou dando receita de bolo. Eu estou fazendo com que você entenda um processo muito importante. Qual é? Avaliação, anamnese, diagnose. Para eu entender o meu paciente e poder fazer a melhor indicação para ele. Podemos trabalhar medo com fitoterapia? Óbvio, nós temos vários fitoterápicos para isso, inclusive em questão energética. Eu não sou terapeuta holístico, então eu vejo a multidimensionalidade que eu manifesto. Não posso fazer isso? Posso. Dando banhos terapêuticos. Seja ele banho de caneca, banho de imersão, eu uso a energia vital das ervas trabalhando em benefício dessa multidimensionalidade. Para atuar onde? No campo emocional e não físico, biológico. O físico e o biológico eu vou trabalhar de outra forma, dando uma tintura mãe, dando uma homeopatia, dando um fitoterápico, indicando um decocto, indicando uma infusão. Esse é o verdadeiro papel de um terapeuta holístico. Entender o sistema afetado, usar como muleta aquela patologia apresentada, fazer uma diagnose mais precisa, emocional, psicossomática, metafísica do seu paciente e trabalhar as técnicas que você já domina dentro desse aspecto emocional, energético e holístico.